Talvez você seja socialista e ainda não saiba disso. Em tempos de bolsonarismo, ser socialista virou uma espécie de xingamento. Num outro Café com Bolos, eu fiz um desafio para essa turma e perguntei: onde o capitalismo deu certo? Estados Unidos, Europa, Ásia, qualquer um que dê um giro pelo mundo capitalista vai encontrar crise e aumento da desigualdade. Mas e o socialismo? O que significa, afinal, ser socialista? E aí, você tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A imagem que tentam vender pra gente é que socialismo significa uma sociedade com pouca coisa em que todo mundo tem que dividir tudo. É a famosa conversa de que no socialismo vai ter 5 famílias morando na sua casa, você vai ter que dividir sua roupa, seu prato de comida e por aí vai. Ser socialista não significa defender a pobreza ou tirar o pouco que as pessoas conquistaram. Ao contrário, ser socialista é defender a distribuição das riquezas. E é, acima de tudo, defender a construção de um novo modelo de sociedade com outros valores. Eu vou falar aqui de 4 valores que eu considero essenciais para definir o que é socialismo. Primeiro, a defesa da vida acima do lucro. Para nós, socialistas, o que é essencial para a vida das pessoas não pode ser mercadoria. Água, saúde, educação são bens comuns, não podem ser somente para quem tem como pagar. Nos Estados Unidos, por exemplo, o governo vai disponibilizar agora os testes para o coronavírus. Mas quem for infectado e não tiver plano de saúde ou dinheiro para arcar com os custos de tratamento, vai ficar à mercê da doença. É justo que o lucro dos planos de saúde esteja acima da vida de milhões de pessoas, ainda mais numa epidemia como essa? Se você é contra isso, você também tem um pouco de socialista. Outro caso exemplar são os crimes da Vale em Mariana e Brumadinho. A empresa sabia que havia risco de rompimento das barragens, mas mesmo assim manteve a mineração funcionando. O resultado foram 300 pessoas mortas e um dano social e ambiental irreparável. Nós estamos falando que um valor do capitalismo como modelo de sociedade é colocar o lucro acima da vida das pessoas. Se você olha como funciona o sistema capitalista e você defende o sistema capitalista, quando você defende que se libere 400 agrotóxicos em um ano no Brasil, em nome do lucro de uma empresa do agronegócio, mesmo isso prejudicando a saúde das pessoas, você está defendendo o lucro acima da vida. Quando você defende que essa mesma empresa possa desmatar sem parar a Amazônia para expandir a fronteira agrícola para ter lucro, você está defendendo o lucro acima da vida. Então, assim, são coisas concretas, que a pessoa pode até não saber que ela tem esse valor, mas ao defender esse sistema social, na prática, ela está defendendo o lucro acima da vida. Um segundo valor do socialismo é a defesa da igualdade. Igualdade não quer dizer que todo mundo deve ser idêntico, padronizado, mas que cada um tem a oportunidade de ser aquilo que quiser. O contrário da igualdade não é a diferença, é a desigualdade. Nós defendemos um mundo igual, não importa o seu gênero, se homem, mulher, cis ou trans. Um mundo igual, não importa a sua raça, se branco ou negro. Um mundo com igualdade na distribuição de riquezas e nas oportunidades para cada um. O capitalismo vem de uma ideia falsa de meritocracia. É como se fosse uma corrida de 100 metros em que uma minoria privilegiada sai 80 metros na frente. Você acha que quem ganha nessas circunstâncias ganhou por mérito próprio ou porque se beneficiou da desigualdade? Um terceiro valor do socialismo é a defesa da democracia, mas uma democracia de verdade, em que as pessoas possam definir os rumos do país. A gente foi acostumado com a ideia de que democracia se resume a apertar um botão de 2 em 2 anos para escolher o presidente, o deputado, o prefeito. Isso é muito importante, mas a democracia não pode ser apenas no dia da eleição. Ainda mais quando o poder econômico interfere nas eleições, financiando campanhas, com seus lobbies, com disparos de fake news nas redes sociais e acaba, de fato, definindo quem vão ser os governantes. As pessoas têm que participar das grandes decisões políticas, com plebiscitos, referendos e formas de controle social sobre os governos. Democracia tem que significar participação. E o quarto valor do socialismo é a solidariedade. No capitalismo, funciona a lógica do cada um por si. Como a lei da selva, vence o mais forte. No caso, os mais ricos. Os mais pobres são eliminados.
E o governo acaba cumprindo a função de garantir através da força que uma minoria vença. Ser socialista é defender que o Estado garanta direitos e oportunidades iguais para todos. E isso se baseia no princípio da solidariedade. Solidariedade não é sinônimo daquele tipo de evento de caridade, de milionários que se vendem como bonzinhos com os pobres. É olhar para a necessidade de cada um e construir uma sociedade onde haja igualdade e cooperação entre todos. Ser solidário é sentir o sofrimento dos outros como se fosse seu e agir para mudar essa realidade. Solidariedade é a empatia ativa. Solidariedade é você sentir a dor das pessoas, ter essa capacidade da empatia, que é a base, mas você ir além. Você não só sentir, depois fechar o vidro do seu carro e tocar a tua vida. É você agir. Esses são valores importantes do socialismo. Mas aí vem a pergunta de sempre, e muitas vezes com razão. Isso é muito bonito e tal, mas o que é de verdade esse modelo socialista? Presta atenção então, que eu vou falar agora de 3 pilares desse novo modelo de sociedade. Socialismo é o controle social dos recursos naturais e econômicos. A gente precisa de um novo modelo de desenvolvimento. Quando os recursos naturais estão a serviço do lucro, a gente vê o agronegócio devastando florestas, envenenando nossa comida com agrotóxicos e poluindo os rios. A mineração predatória matando e destruindo. É um modelo que assassina o futuro. Quando os meios de produção da economia estão nas mãos apenas de grandes proprietários privados, é o interesse deles que prevalece. Por isso é que o mundo produz mais comida do que o necessário para alimentar todos. E ainda assim, a gente tem 820 milhões de pessoas que passam fome. Por isso, o 1% mais rico tem mais renda e patrimônio que todos nós juntos, os 99%. O modelo que trouxe a gente até aqui, com os maiores níveis de desigualdade da história, é o neoliberalismo, inaugurado pela Margaret Thatcher no Reino Unido nos anos 80. Há 30 anos, eles disseram que a solução era privatizar tudo. Hoje, 83% da população britânica é a favor da nacionalização do serviço de abastecimento de água. 77% da eletricidade e do gás. E outros 76% defendem a nacionalização do transporte ferroviário. O Estado mínimo não funcionou e virou uma bomba relógio social. Mesmo assim, tem quem queira repetir essa experiência por aqui. Socialismo é defender um modelo que preserve o meio ambiente e garanta a vida das próximas gerações. Um modelo em que a propriedade dos grandes meios de produção, principalmente nos setores estratégicos da economia, seja da sociedade, não de meia dúzia de bilionários. É defender que a economia esteja a serviço das pessoas, não o contrário. O segundo pilar do modelo socialista é que o Estado garanta direitos, não privilégios. Os governos, hoje, em quase todo o mundo, servem de verdade a uma minoria de privilegiados, que pagam menos impostos, recebem muitos benefícios e controlam as decisões políticas. São as grandes corporações, os bancos, o chamado mercado. No mundo todo, em nome do mercado, eles têm atacado o direito dos trabalhadores, aposentadorias e acabado com serviços públicos como saúde e educação. Falam que o Estado precisa ser mínimo, mas na hora do aperto, das crises capitalistas, eles querem um Estado máximo para salvar os seus lucros. Ser socialista é defender que o Estado seja um instrumento de igualdade social, que garanta direitos e combata privilégios. É defender saúde, educação, moradia para todos, com recursos públicos. É defender que quem tem mais pague a maior parte da conta, e não o contrário. Imposto sobre grandes fortunas, sobre os bancos e as grandes heranças. Para quem dizia que isso era coisa do passado, onde menos esperavam, o socialismo renasceu com força. Bernie Sanders tem mobilizado milhões de pessoas nos Estados Unidos, o coração do capitalismo mundial, em defesa dessas ideias e de um novo modelo de sociedade. E o terceiro pilar do modelo socialista é o poder popular.
Ser socialista é defender que o povo decida, que se organize nos seus bairros, no seu trabalho, que faça assembleias e conselhos. E que esses espaços de poder popular sejam deliberativos de verdade. Que o povo mobilizado defina os rumos de sua própria vida. Aqui no Brasil, a gente já teve experiência de conselhos e assembleias de definição de orçamento nos bairros, mas foram em pequena escala e logo interrompidas pelos privilegiados. É uma democracia participativa, onde a gente não é chamado só para eleger representantes, que muitas vezes, depois que eleito, fazem o contrário do que prometeram. Socialismo é o poder nas mãos do povo. Esse é o socialismo que nós acreditamos. Cada vez mais, no mundo todo, o capitalismo mostra a sua incapacidade de resolver os problemas do povo. Cada vez mais, no mundo todo, o socialismo se reinventa como uma alternativa para o futuro da humanidade. Vida ou lucro? Solidariedade ou cada um por si? Igualdade ou concentração de riquezas? Direitos ou privilégios? Se você concorda com esses valores e com essas ideias, você é, como nós, um socialista. Para fazer um bom café, meu bem.